Fala, quinto ano, aqui é tia Bia. Hoje é dia de aula de história. Começando conteúdo novo, matéria nova, muito legal. Você vai assistir essa videoaula até o final. Você vai gostar. Acompanha com a tia, porque você sabe, é muito importante acompanhar a videoaula, ouvir tudo que a tia está falando. Aqui a tia traz o conteúdo da apostila, que vai ser muito importante para quando a gente se encontrar lá no Meet, a gente trocar uma ideia, tirar dúvida e você estar por dentro de todo o assunto. Aqui a tia já falou, eu abordo todo o conteúdo que tem na nossa apostila e no Meet a gente conversa sobre ele. E hoje vamos falar sobre aspectos culturais e sociais das antigas civilizações, a diversidade cultural. A gente já veio desde o primeiro bimestre falando sobre diferentes povos, os primeiros povos, né, que vieram lá do período paleolítico, neolítico, as primeiras cidades. E agora vamos continuar aprendendo sobre a cultura desses povos, das antigas civilizações. Tá muito legal, tem muita coisa maneira a gente conhecer o modo de vida, a cultura desses povos. Então, vamos lá? Símbolos culturais. Galera, o que são os símbolos culturais? São as marcas da cultura de um povo. Porque quando estudamos diferentes povos, entramos em contato com várias culturas. A cultura descreve, narra e detalha o jeito de ser de cada civilização, diferenciando-as entre si. O Brasil comemora no dia 5 de novembro o Dia Nacional da Cultura. Observe a figura a seguir que representa alguns símbolos culturais brasileiros. Galera, um símbolo é um marco, né, uma marca de algo. E um símbolo cultural são representações da cultura de determinado lugar. A gente já veio aprendendo sobre vários povos. E se a gente olhar nessa figura que está aparecendo aí, mesmo se não tivesse a bandeira do Brasil, o mapa do Brasil, você conseguiria ver o carnaval, povos indígenas, animais, um campo de futebol, Cristo Redentor, uma capoeira, vegetação. Só de você olhar isso, se não tivesse, mesmo se não tivesse a bandeira do Brasil, você saberia que estamos falando de quê? Do nosso país, da cultura do Brasil. É isso que a gente vai aprender nessa aula, sobre marcos culturais, símbolos, modo de vida, sociedade de um povo antigo. E é muito legal conhecer. Então acompanha com a tia. Vamos entrar nesse universo e conhecer a cultura dos povos da antiguidade. Beleza? Mas antes disso, a gente tem que aprender, conhecer o que é uma diversidade cultural. A tia escolheu essa imagem que retrata diversas culturas. A gente está falando de outros povos, né? Se dentro do Brasil a gente tem tanta diversidade cultural, pensa no mundão aí, nos diversos povos que nós temos. Então vamos conhecer o que é essa diversidade cultural antes da gente entrar na cultura da antiguidade. Com o passar do tempo, o mundo vai mudando e as pessoas adquirem costumes que as diferenciam, como roupas, né, as vestimentas, alimentação, crenças, tipo de música, gostos, valores. A diversidade cultural refere-se aos diferentes costumes de uma sociedade. Conhecer aspectos de um determinado país, região ou povo permite que saibamos um pouco mais sobre a sua história e como as pessoas de um certo lugar pensam. As pessoas que vivem em determinado país ou região assimilam valores que lhes são ensinados desde a infância. Elas crescem ouvindo e copiando os costumes e adaptam-se às tradições daquele lugar. Essa repetição de padrões constrói a identidade cultural de um povo. Galera, é muito importante a gente entender e respeitar essa diversidade cultural. O que a gente aprende aqui no nosso país, no nosso continente, é totalmente diferente do que um povo do Oriente Médio, de outro continente, está aprendendo. Então, os nossos valores, a nossa identidade cultural, ela vem sendo construída desde quando a gente é pequenininho, pelas tradições que são passadas para a gente, pelas tradições do nosso lugar, da nossa sociedade. Um antropólogo, ele define tudo isso, ele define o que é cultura.
Para Roberto da Mata, a cultura é um mapa, um receituário, um código através do qual as pessoas de um dado grupo pensam, classificam e modificam o mundo e a si mesmo. As manifestações culturais são diversas, sendo assim, é possível concluir que vários elementos constituem a cultura de um país, tais como língua, culinária, arte, dança, religião, entre outros. Então, agora que você já sabe o que é diversidade cultural, vamos conhecer um pouco sobre um povo da antiguidade e a cultura desse povo. Na antiguidade, você já viu que a prática da agricultura e domesticação de animais contribuíram para a formação dos primeiros grupos humanos. A partir daí, muitas coisas mudaram. Galera, a gente já sabe que com a agricultura foram começando as primeiras aldeias, as primeiras cidades, e ali foram começando novas sociedades e costumes. E eles eram diferentes em cada lugar do mundo. Os povos antigos acreditavam que as mudanças ocorridas na natureza, como o nascimento e a morte, ocorriam devido à força da natureza e dos deuses, e eram deuses específicos. Por isso, eles criavam cerimônias, rituais e divindades para as quais faziam oferendas e homenagens. Durante a antiguidade, a religião e o Estado estavam relacionados diretamente. Hoje, no entanto, essa ligação é bem diferente, porque na maioria dos países, os representantes políticos são eleitos pelo voto, e não em nome dos deuses, e governam durante um período para atender a sociedade. Muito importante que fique claro, galera, que a gente está falando de uma cultura da antiguidade e as coisas foram se modificando. O que a gente tem que entender é que, na antiguidade, religião e poder, e política e Estado estavam totalmente interligados. Os governantes, eles eram escolhidos em nome dos deuses. Hoje não. Hoje é através do voto, o povo escolhe o seu governante. Mas na antiguidade não era assim. Os deuses é que enviavam os líderes. E esse povo que a gente vai falar é o povo do Egito, os egípcios. Começaremos nosso estudo agora, destacando um dos grupos mais antigos do Oriente Médio. Vamos falar sobre os povos do Egito, um povo muito rico de cultura. Vamos aprender sobre religião, sociedade, a morte, as múmias, tudo isso. Então, vamos lá. Primeira coisa, a África é considerado o berço da humanidade. É um continente com grande diversidade cultural, como a gente acabou de falar. Cada um dos 57 países tem línguas e costumes próprios. Acreditam-se que nesse continente surgiram os primeiros grupos humanos, já falamos sobre isso também, os quais, ao longo dos anos, dispersaram-se para diferentes regiões, como Saara, savanas e áreas próximas ao rio Nilo e ao mar Mediterrâneo. Em algumas épocas do ano, o Nilo tinha sua margem inundada, o que as fertilizava. As diversas comunidades locais cultivavam alimentos nesse solo fértil. Lembra que a tia falou que as primeiras cidades elas foram construídas próximas aos rios por causa da agricultura? Porque o rio fazia o solo ficar fértil e a agricultura sempre crescia, os alimentos eram sempre ricos por causa desse rio que estava ali pertinho das cidades. Olha como uma coisa vai puxando a outra. Vamos aprender um pouco sobre o Estado egípcio. E agora é muito legal, galera. Agora é muito legal a gente ver essa diferença entre os povos e como era formada a sociedade egípcia. É muito maneiro, é muito legal. A abundância de alimentos produzidos favoreceu o aumento da população. Ou seja, a agricultura fez com que a sociedade fosse crescendo. Com o passar do tempo, foi se organizando o Estado, que se deu origem ao Império do Egito Antigo. Então, por causa da agricultura, os povos foram crescendo, a sociedade foi crescendo e foi preciso estabelecer o quê? Uma ordem, né? Quem é que vai mandar? Quem que vai fazer as coisas? Quem que vai dar a ordem para os outros? E foi aí que começou esse império, o Egito Antigo. O Estado egípcio era comandado pelo faraó, cuja função era administrar todo o reino e o exército. Dessa forma, o faraó contava com muitos auxiliares. Quem eram esses auxiliares?
escravos que faziam todos os tipos de trabalho, camponeses que cuidavam da terra e dos animais, artesãos que eram os pintores, pedreiros, carpinteiros e escultores, escribas que eram quem registravam por escrito tudo o que acontecia e que era considerado importante, os soldados que garantiam a segurança do território egípcio, os sacerdotes que eram os representantes do faraó e pelo faraó, que governava todo o estado e o clero ministrava os cultos. A tia colocou uma imagem aqui dessa divisão, né, dessa ordem. O faraó lá no topo, os nobres, os soldados, os escribas, comerciantes, artesãos, camponeses e, por último, os escravos, né, que faziam todos os tipos de trabalho. Para os egípcios, o faraó era escolhido pelos deuses, como a tia falou. O líder era escolhido pelos deuses para governar todo o povo. E por isso ele era considerado absoluto no Egito Antigo. Essa civilização adorava inúmeros e diferentes deuses. Eles eram politeístas, né? Quem lembra no trabalho que a gente apresentou sobre os povos, né? Essas culturas antigas, essas sociedades antigas, eles adoravam diversos deuses. Os povos do Egito tinham diversos e muitos deuses. E muitos deles tinham a forma humana e de animal, ou dos dois ao mesmo tempo. Tudo o que acontecia na natureza era explicado pela religião. A tia colocou aqui agora os principais deuses do povo do Egito Antigo. Observe a figura para conhecer o nome dos principais deuses do Egito Antigo, bem como os que lhes cabiam fazer e defender ou proteger. Então a tia colocou aqui os principais deuses e quais eram as funções desses deuses. Osíris, deus da vida após a morte. Ísis, deusa da maternidade, mágica e fertilidade. Horus, deus da vingança, céu, proteção e guerra. Thoth, Thoth, deus do conhecimento e sabedoria. Ra, deus do sol. Set, deus das tempestades, do deserto e do caos. Amun, rei dos deuses e deus do vento. Pat, deus da criação, das artes da fertilidade. Hathor, deusa da criação, das artes da fertilidade. Sekhmet, deusa do fogo, da guerra e da medicina. Anubis, que é o protetor dos mortos. E embalsamento, vamos falar sobre isso, tem muito a ver com as múmias, está muito ligado à morte, o que acontecia após a morte. E Mate, deusa da verdade, da justiça, da retidão e da ordem. Esses são os principais deuses do Egito Antigo. Vamos ver como tudo isso interferia na vida da sociedade egípcia. Gente, o povo egito é um povo extremamente criativo e de muitas habilidades. Quando a gente fala Egito, a gente pensa o quê? Nas pirâmides do Egito, não é mesmo? E até hoje, os pesquisadores, os arqueólogos estudam como tudo isso foi construído. Os egípcios, eles eram trabalhadores muito criativos e habilidosos. Projetaram majestosas construções em honra aos deuses e aos faraós, como as pirâmides, as colunas egípcias, o templo de Ramsés e obeliscos. A maior entre as pirâmides de Gizé possui 146 metros de altura. Depois da morte, o corpo do indivíduo era preservado pelo processo da mumificação, pois os egípcios acreditavam que somente dessa forma poderiam fazer uma viagem para o outro mundo, onde o espírito chamado Ra, que é um deus, pudesse voltar ao corpo. As técnicas de mumificação eram secretas e complexas, havendo poucos registros deixados. Galera, olha que coisa interessante, como é legal conhecer e saber que uma pirâmide não era construída sem uma finalidade. Tudo que foi construído no Egito Antigo, que a gente tem até hoje, tinha um propósito, tinha um motivo. E tudo isso está relacionado o quê? Com o que eles acreditavam, com o que eles seguiam, né? Uma pirâmide,
era uma construção feita baseada em que, depois que a pessoa morresse, ela era passada por todo um processo de mumificação, né? E levada para uma pirâmide. A gente vai falar muito sobre isso, galera. Aqui a gente está só começando a conhecer sobre esse povo, sobre essas culturas. Múmias. Galera, a gente vai ter uma aula específica sobre mumificação, porque era um ritual muito presente na cultura do povo egípcio. E o que é isso? Quando prontas, depois de embalsamadas, o que é embalsamado? Depois desse processo, né, de enrolar o corpo, as múmias eram colocadas em sarcófagos, que são as urnas funerárias. O que hoje a gente poderia dizer que são os caixões, né? Era esse lugar onde o corpo, depois de mumificado, era colocado. Elas eram levadas para os túmulos, que eram as pirâmides. No Egito Antigo, esse procedimento só era usado com os grupos sociais importantes dos faraós, ou seja, os escravos eles não eram mumificados, não passavam por esse processo. Nas pirâmides, com o corpo do faraó, eram colocados objetos pessoais, joias, móveis, entre outros bens, pois os egípcios acreditavam na imortalidade da alma e que o faraó precisaria desses pertences quando renascesse. Eles acreditavam que depois de morrer ele iria voltar, então era importante ter esses objetos pertinho ali. Portanto, na crença egípcia, a morte física era uma passagem. Depois dela, a alma do morto era julgada por suas obras no tribunal de Osíris, né? Que é aquele deus da vida após a morte. O julgamento consistia na passagem do coração do morto, o qual deveria ser mais leve que uma pena, para então ser absolvido e renascer. Em caso contrário, o coração era devorado por uma criatura monstruosa chamada Amute. E o livro dos mortos, né? Era o livro onde acontecia todo esse julgamento após a morte. Observe a imagem abaixo, né? A imagem que a gente está colocando aí, que representa o tribunal de Osíris, que pode ser encontrada no livro dos mortos. O livro dos mortos continha textos, orações, hinos e frases de um conjunto de leis de ordem moral, nas quais estavam prescritas atitudes que as pessoas deviam tomar durante a vida para atingir o reino de Osíris, principal divindade cultuada pelos egípcios. Aqueles que obedecessem às instruções contidas nesse sagrado manual tinham condições de se tornar um espírito santificado e renascer após a morte. A tia vai falar um pouquinho sobre o livro dos mortos no nosso encontro no MIT. E galera, a gente tem que entender que a gente está falando sobre uma outra cultura. É tudo muito diferente. São crenças diferentes das nossas, rituais diferentes. Por isso que é importante a gente aprender, a gente conhecer como que esse mundo está cheio de culturas diferentes das nossas. E o povo do Egito é um povo muito rico em cultura. Então a gente vai falar muito sobre isso ainda. A gente vai conhecer esses processos pós a morte, os deuses e como que era a vida, né, nessa sociedade. Galera, espero que você tenha ficado até aqui, acompanhado com a tia, tudo que a tia falou. E daqui a pouquinho eu encontro você no nosso Meet, no nosso encontro online, pra gente falar um pouquinho mais sobre isso, beleza? Um beijo!